muito bem-vinda. Conta-nos um bocado acerca de ti. Queremos conhecer-te mais ainda, alguma coisa que eu não tenha partilhado com este grupo. Bom, um prazer enorme estar aqui com vocês. Realmente, como o Dan falou, nós nos conhecemos com ele, com sua esposa Cristina, que foi minhas melhores amigas da faculdade, e poder agora continuar trabalhando juntos, né, à distância, e também nos complementando em toda esta área de estilo de vida, né, cada um na sua área, na sua especialização, mas trabalhando o estilo de vida como um todo. Então, eu sou argentina, me casei com um taiwanês, e viemos morar aqui no Brasil e tivemos um filhinho brasileiro. Aí está. Então, realmente, a gente brinca que é do mundo, né? Porque, né, até nossos amigos, né, cada um é de um lugar e está num sítio diferente, como o Dan e a Cristina. É verdade. Então, nós viemos aqui trabalhar em 2015, aqui no Brasil, convidados para trabalhar numa clínica de medicina do estilo de vida. Uma clínica que a pessoa emerge, né, nessa semana num estilo de vida saudável. Então, tem toda uma rotina desde que chega, né, acordando cedo, fazendo exercício físico, tem uma alimentação baseada em plantas, vegetariana, tem aulas de culinária, tem os tratamentos como são de hidroterapia, geoterapia, eles têm aulas, né, de academia, de musculação, e cada um é direcionado, né, para a sua queixa de saúde. Então, ali se atende todo tipo de pacientes, né, desde doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, doenças emocionais, né, depressão, síndrome do pânico, doenças degenerativas, autoimunes, e também as pessoas que vão para descansar e aprender um novo estilo de vida. Uau, perfeito, é bastante completo, sim. Foi ali que mudou a nossa mente ainda mais, vendo o poder que tem a medicina do estilo de vida, os hábitos, e ainda estando pouco tempo o paciente, 7 dias, as melhoras incríveis que se tem. E é uma desintoxicação do açúcar também, né, ali. Então, realmente, isso nos impulsionou a continuar trabalhando nesta área, né? E, bom, me especializei, né, em medicina do estilo de vida, em alimentação vegetariana, e trabalho atualmente de maneira online, depois do nascimento do nosso bebê, para estar mais perto dele. Me dedico online a fazer acompanhamento dos pacientes que querem esse novo estilo de vida e querem tratar as suas doenças em base a essa perspectiva, né? E atualmente também estou fazendo uma mentoria, né, de desintoxicação do açúcar, porque esses anos todos eu tenho visto a dificuldade que é, né, da pessoa se desintoxicar do açúcar e perseverar no tempo, né, que é uma questão que às vezes é difícil, né, a constância depois. Então, eu tenho feito isso e é uma alegria poder ajudá-los e parabenizá-los, né? Espetacular, tenho visto o movimento do grupo e estou super feliz por vê-los motivados, se incentivando um ao outro. Então, parabéns. Por favor, estamos muito contentes, todos estamos muito contentes aqui de poder ter-te conosco. E, então, realmente, acho que escolhemos a pessoa certa para nos acompanhar nesta live, Abigail. Então, tu dedicas-te a ajudar as pessoas a desintoxicar-se do açúcar. O que te parece isto de desafio de 21 dias e por que tu achas que isto é importante? Sim, realmente o cérebro, ele precisa um restart, né? Precisa desassociar essa associação que o cérebro tem com toda a sensação de prazer que nós sabemos que existe quando se consome açúcar, né? Liberação de dopamina, esse neurotransmissor associado ao prazer, à felicidade, ao bem-estar. Então, quando nós consumimos o açúcar, essa dopamina é liberada
Então, consequentemente, nós queremos voltar a consumir para ter essa sensação de bem-estar, né? O problema é que com o tempo, né, essa dopamina vai diminuindo, né, sua Uhum. produção, e é como o que as drogas fazem, né? As drogas como cocaína, heroína. O corpo cria uma tolerância. Então, agora eu preciso, para ter a mesma liberação de dopamina, preciso doses maiores de açúcar para eu poder ter a mesma sensação de prazer que antes. Uau, sim. Por isso que o consumo vai aumentando, né, ao longo do tempo. E aí que está o grande vilão do açúcar, porque ele se comporta como uma droga, né? Até tem um estudo, não sei, Dan, se eu posso falar já agora, Claro que que sim. os pesquisadores, né, pesquisaram em camundongos Uhum. esse efeito, né, do açúcar comparado com outras drogas. E eles davam para escolher camundongos, né, a cocaína e o açúcar. Colocaram sacarina, depois sacarose. E eles viram que quando eles já sabiam dos dois, né, tinham experimentado os dois, 94% deles novamente queria escolher o açúcar ao invés da cocaína. Então foi o Uau. grande choque para a comunidade científica de ver que o açúcar ele tinha um poder viciante muito maior do que algumas drogas, né, em muitos sentidos. Então é por isso que se torna algo assim sumamente importante fazer uma desassociação, né, essa desintoxicação de 21 dias, e 21 dias é um tempo em que as células, tudo muda, né, em 21 dias. Claro que para formar um hábito se precisam 40 dias e para estabelecê-lo realmente 120 dias, né? Por isso até eu, né, gostaria de falar para vocês que se vocês puderem continuar mais tempo do que 21 dias, será muito, muito bom. Mas um passo de cada vez, né? Então, Exatamente. esses 21 dias são o start, né, para ajudar a essa desassociação, né, do cérebro com o açúcar e também para já ajudar a mudar a microbiota intestinal, que são as bactérias, né, que estão pedindo, clamando pelo açúcar, né? Então, literalmente a gente mata de fome, entre aspas, as bactérias patobiontes, as bactérias ruins que pedem esse tipo de comida, né? E, consequentemente, a ideia, né, como vocês mesmos partilharam muitas receitas mais saudáveis, a gente tem que comer menos produtos ultraprocessados por conter açúcar na composição, então acabamos tendo uma dieta mais natural. Sim. E isso, né, uma dieta rica em fibras, é o que vai ajudar a crescerem as bactérias boas, os probióticos, e assim ajudar novamente o equilíbrio na microbiota e também a mudança de paladar, né? Porque elas têm tudo a ver com essa vontade de doce, né? De consumo de doce. Então, nós temos no nosso organismo, no todo o sistema digestivo, bactérias que são boas, bactérias que são más. Então, porque tu mencionaste, o açúcar vai aumentar a produção das bactérias más, certo? Fazendo Sim, um desequilíbrio, uma desbiose, não? isso, A fibra, então, ajuda as bactérias boas. É assim. sim, Ok. exatamente. Tu mencionaste um pouco acerca de o açúcar integrado nos alimentos, porque geralmente a palavra, quando ouvimos a palavra açúcar, vem-se-nos aquela substância branca, certo? Mas o Uhum. açúcar está presente em muitos alimentos. Conta-nos um bocadinho ao respeito também. Sim. É, então, a dúvida de alguns pacientes é: nós precisamos mesmo consumir açúcar, né? E na verdade, não é que o corpo precise de açúcar, né? Por quê? Porque o corpo, o que as células precisam é glicose, né? Que é o combustível da célula. Mas a glicose está nos carboidratos, né? Nos carboidratos complexos, como os cereais, como trigo, aveia, cevada, centeio, arroz, milho, né? E é isso que o corpo precisa, não o açúcar em si, né?
nós precisamos de glicose, mas ele está presente em muitos alimentos, até, né, os feijões, eles têm também carboidratos que vão aumentar nossa glicemia e, né, ter combustível para as células. Agora, há uma diferença muito grande entre o açúcar adicionado, que esse que é um concentrado da cana-de-açúcar, né? Se precisa aproximadamente 1 metro de cana-de-açúcar para uma colher de açúcar, então você vê que é um concentrado. E qual que é o problema? Quando nós concentramos as coisas, desequilibramos, né? Então, por exemplo, sempre eu brinco assim, o que é realmente bom são as azeitonas, melhor ainda do que o azeite, é melhor o coco do que o óleo de coco. Em que sentido? Em que é um concentrado. Quando a gente concentra, muitas propriedades boas se concentram, mas também perdemos um pouco do equilíbrio, né? Então, por exemplo, quando nós consumimos um carboidrato integral, um arroz integral, nós consumimos a parte de dentro, que é o amido, mas também toda uma outra composição da casquinha, né? Que ali nós temos minerais, antioxidantes, vitaminas que se perdem no refinamento, no arroz branco, por exemplo. Então, no arroz branco, nós estamos consumindo amido, que aumenta a glicemia, mas sem mais nutrição ali, né? De toda a parte do integral que tem, né? As vitaminas, minerais, antioxidantes. E o que acontece? Essa outra, todo o que se tira no refinamento, vai fazer com que esse alimento vai ajudar a aumentar a glicose, o açúcar em sangue aos poucos, e que se mantém estável por várias horas. Então, vai te ajudar a comer, saciar e ficar sem fome por várias horas e não precisar estar beliscando, né, nos intervalos, que até isso que nos deixa assim, né, mais com vontade dos doces. Por quê? Porque o doce, ele tem um índice glicêmico rápido. Ou seja, eu como e rapidamente aumenta o açúcar no meu sangue. Rapidamente, eu me sinto bem. Não tenho mais fome. Mas daqui a pouco, esse glicose que está lá em cima, meu pâncreas trabalha para guardar esse glicose, porque é o combustível da célula, na célula, que não fique na circulação alta, e desce essa glicemia mais do que estava antes, umas 2, 3 horas depois. E ali eu vou sentir fome. E o que eu vou fazer? Comer alguma coisa que me veja um pico rápido para saciar minha vontade, minha fome, na verdade. Então, assim passo o dia todo. E esse sobe e desce da glicemia, né? Muitas coisas, né? Vai me deixando literalmente numa gangorra emocional. Por quê? Porque eu me sinto bem, tô com energia, estou bem, mas daqui a pouco vem uma moleza, um sono, uma tristeza, uma vontade de ficar quietinho, sem fazer nada, e depois novamente sobe, e assim vai. Isso mexe até com as nossas emoções, né? Essa questão física que acontece no nosso corpo também mexe com as emoções. Mas quando eu consumo os alimentos integrais, que eles têm um índice glicêmico baixo, vai fazer com que eu fique estável na saciedade e também não precise estar assim consumindo várias coisas rapidamente. E o açúcar, né, bom, como ele é inflamatório, né, vai favorecer a pré-diabetes, né? Essa ação de que a insulina não consegue trabalhar direito nas células. E eu dou um exemplo assim muito simplório, não é tão simples assim que acontece, mas eu gosto de simplificar da seguinte forma. Imagina que o carteiro, sim, que leva a carta nas casas, o carteiro é a insulina. A insulina leva a glicose, o açúcar, na célula. Sim, o carteiro leva o açúcar, ou a carta na casa, o açúcar na célula, né? Então, de repente, quando você come algo doce,
O carteiro recebe, carteiro, tem um monte de cartas para você repartir. Então ele começa a trabalhar. Nossa, ele cansou. Ele começou a sentar quando de repente daqui a 2 horas, carteiro, tem um monte de cartas para você repartir, porque você novamente comeu um refrigerante, um suco, um doce, né? E ele novamente tem que trabalhar. O que vai acontecer isso com o tempo? Ele começa a cansar, a ter dores de coluna, começa a trabalhar mais devagar. Ele insiste, mas ele não está trabalhando como deveria. E aí a pessoa está com estado de pré-diabetes. Insulina existe, a insulina é produzida pelo corpo, mas ele não consegue fazer a sua ação como deveria. E se continuar assim, chega um momento que o carteiro ou desmaia na rua ou pede demissão, né? Porque está esgotadíssimo. Então, nesse ponto, a pessoa então tem que injetar insulina porque o seu corpo não produz mais, né? Então, assim, é super um exemplo simples, não é assim totalmente que acontece, mas para vocês lembrarem como o açúcar, né, vai sobrecarregar o corpo e vai trazer, né, várias consequências nesse sentido. Sim, tu mencionaste algo muito interessante, que o açúcar é pró-inflamatório, não? E essa inflamação é que vai afetar de forma crônica a nossa vida, assim de forma bastante rápida. O que a doutora Abigail tem partilhado conosco, então, é a forma em que como o nosso corpo utiliza aquela glicose, ou que é açúcar que nós consumimos, não é? Transformando em glicose e depois integrando as células, mas depois o carteiro, a insulina, cansa-se. E então pode entrar a pré-diabetes e depois diabetes. E além da diabetes, que outra doença crônica pode produzir o consumo de açúcar? Mas antes que respondas, a doutora Abigail, perdão, eu gostaria que Raquel, Dulces, Sidney, que estão aqui, que estão presentes, se pudessem aproveitar este pequeno break e pudessem enviar o link da transmissão, sim, a aqueles que vocês convidaram a participar do desafio. Ou, inclusive, porque isto está a ser tão interessante, que podes partilhar com familiares e amigos, ainda que não estejam a participar do desafio, sim? Então, este é um momento, esse link que está no nosso grupo, que eu vou colocar, se me permitem, eu vou colocar também o link aqui no nosso chat, sim? A ver, só um segundito. Eu estou a colocar aqui no chat da nossa conversa, mas também podem procurá-lo no grupo de WhatsApp. E aí está. Vocês podem partilhar, então, em todos os grupos de WhatsApp, se quiserem, enquanto eu vou escrever novamente aqui no nosso grupo. Sim? Então, muito bem. Já podem copiar e colar, porque apesar de que vai ficar a gravação, é óbvio que seria excelente que nos pudessem acompanhar aqui ao vivo, porque afinal também vamos ter alguns minutinhos para fazer, se tivéssemos tempo, não é? Deixar para fazer algumas perguntas. Então, doutora Abigail, nos tinha perguntado, além da diabetes e pré-diabetes, que outra doença crônica pode resultar como pode ser o resultado do excesso de consumo de açúcares adicionados, não é? Algo bem frequente, né, também é a questão da gordura no fígado, a esteatose hepática, que hoje em dia é muito comum, né, pelo estilo de vida da população, mas que não é algo normal, né, às vezes, é normal. Não, não é normal, é algo comum, mas que não deveria ser assim, né, e a esteatose hepática, o que acontece? Gordura em si
onde ela estiver, inflama o que estiver a seu redor. Então, se a gordura está no fígado, inflama o fígado. E como nós sabemos, o fígado é o centro de detox do corpo, né? Então, quando nós temos esta função comprometida, ou seja, o fígado está inflamado, ele não faz a detoxificação como deveria, né? Então, com isso, a gente começa a ter vários problemas, né? O fígado é fundamental para poder fazer uma correta digestão, para metabolizar as drogas, remédios que nós consumirmos, para nos ajudar a detoxificar contaminantes que nós tivemos contato durante o dia. É fundamental para a produção de colesterol, né? E o colesterol, ele é base para hormônios, por exemplo, sexuais. Então, assim, tudo se vê afetado ao nós termos esteatose hepática. Aparentemente, não acontece nada que nós sintamos, né? Mas isso está ali, micro, né? Acontecendo toda uma revolução que está afetando o corpo, as funções do corpo. E essa esteatose hepática, ela se divide em graus, né? E ela pode chegar até cirrose. Então, tem muitas pessoas que têm cirrose, por exemplo, e nunca beberam álcool, né? Porque tem a esteatose hepática não alcoólica, que é mais comum ainda do que a cirrose alcoólica. Então, olha só que importante, né? Poder evitar esta doença através da diminuição do açúcar. Sim. Olha, Porque, desculpa que te interrompa um bocadinho. O fígado fica afetado por gordura, quer dizer então que toda aquela glicose que não foi utilizada vai continuar a acumular-se no nosso corpo como gordura. E essa gordura à volta do fígado é que faz que o fígado não consiga realizar o trabalho que deveria. E também o açúcar armazena-se em gordura em diferentes partes, não é? À volta de quase todos os órgãos. E é por isso que muitas pessoas que estão a participar deste desafio, apesar de não estarmos ainda no dia 50, 60, já começam a usufruir de perda de peso. Isso é maravilhoso. E aqui temos Sinek, que em combinação, não é, com atividade física, já perdeu 3 quilos. Isso é espetacular. Parabéns. Claro que sim. Muito bom. Muito bom. E gordura visceral, né, que é a mais danifica, que danifica mais o corpo, aqui está em volta dos órgãos, que é tão difícil esse equador, né, de poder ser eliminado, né, a diminuição do açúcar consegue fazer isso. Sim. Conte-nos, então, também, além de diminuir, bom, não sei se ias falar de alguma outra doença crônica como resultado do açúcar? Tem muitas. Ok, faz-nos um apanhado assim, rápido, só para Geral. termos uma ideia, sim. Sim, então, o açúcar, ele também mexe com a pressão arterial, então aumenta a pressão arterial. O açúcar já tem estudos mostrando a associação do consumo de açúcar e a depressão. Isso é bem interessante porque o açúcar, ele desequilibra a microbiota, né, intestinal. E é no intestino onde se produzem mais de 30 neurotransmissores fundamentais para a saúde emocional. Dentre eles, 90% da serotonina, hormônio da felicidade, e que muitas vezes está baixo na depressão. Então, olha só como parece que não tem nada a ver, mas como mexendo naquele órgão, o intestino já consegue afetar até, né, a questão emocional. Então, o açúcar, ele já tem se associado, sim, consumo de açúcar com depressão, né, maiores taxas de depressão. Assim como o aumento do peso, né, favorece o aumento de risco cardiovascular, né, por ser um produto inflamatório, também vai favorecer a todo o que é acne, espinha, né, porque inflama também folículo piloso e tudo mais, então vai favorecer isso. Também aumenta o risco de trombose, né, então quem já tem uma tendência
né, hereditária pessoal, por isso é super importante poder diminuir o consumo de açúcar. Também tem estudos mostrando a associação do consumo de açúcar com o Alzheimer, né, por aumentar o ácido úrico e isso acabar diminuindo o óxido nítrico. Bom, uma explicação científica, mas que aumenta, né, as chances de Alzheimer. A gota, a doença de gota, em que as articulações ficam muito inflamadas e muito doloridas. As dores, no geral, se veem favorecidas, dentre eles dor de cabeça, acordar com dor de cabeça, dores nas articulações, inchaço, retenção de líquido. O açúcar aumenta o colesterol total e o LDL, o colesterol ruim. Então, também é uma medida bem importante quando a pessoa tem já hipercolesterolemia, poder diminuir o consumo de açúcar, diminui a imunidade, né, então, isto também tem estudos mostrando, né, que diminui algumas capacidades do corpo das células de se defenderem, e também vai favorecer ao câncer, vários tipos de câncer, né, porque é um combustível para células cancerígenas. Uau, é impressionante, impressionante. Então, tocamos parte física, parte emocional, psiquiátrica, não é? Isto é incrível. Portanto, então, a retirada do açúcar traria, então, uma grande quantidade de benefícios. Ou seja, já praticamente nós poderíamos pegar tudo o que mencionaste e fazer o contrário, não é? Mas não sei se querem mencionar alguma coisa específica em quanto a estes... duas coisas. Primeiro, benefícios desta retirada do açúcar, ou de benefícios, não sei se na tua experiência clínica pudesse nos mencionar alguns benefícios a curto prazo e depois benefícios a longo prazo. E depois, já para irte preparando, a seguinte pergunta seria, por que tão difícil, ainda que já mencionaste um pouco, recalcar, por que tão difícil retirar o açúcar? Sim. Perfeito. Então, os benefícios, né? Isso é algo que a gente tem que ter muito presente, porque nos ajuda a ter motivação nesta caminhada e a perseverar nela, né? Então, por exemplo, ao retirar o açúcar, melhoram todos os parâmetros laboratoriais, como ser, diminuem os marcadores de inflamação crônica, né? Vai diminuir o colesterol, né? E o colesterol ruim, sobretudo o LDL. Vão diminuir os triglicérides, né? Que isto também está associado à gordura no fígado. Vai melhorar a hemoglobina glicada, que é a média da glicemia dos últimos 3 meses da pessoa, né? Então, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela retirou o açúcar, fizemos exames depois de 3 meses, né? Porque vê 3 meses para trás da hemoglobina glicada, e ela passou de ser pré-diabética, de ter uma hemoglobina glicada de 5,9 a não mais pré-diabética, né? A uma hemoglobina de 5,3 em 3 meses, retirando o açúcar da sua alimentação. E claro, estamos a falar que houve uma... redução. Exatamente, em 90 dias. Em 90 dias, deixou de ser pré-diabética. Reversão da pré-diabetes. Excelente. Exatamente. Então, assim, é maravilhoso ver os efeitos, né? Outra coisa que vai acontecer, né, é que vai aumentar o sistema imunológico, então super importante agora, em épocas de frio, por mais que vocês estão no verão, né? Mas, igualmente, gripes e tudo mais, o corpo vai estar mais fortalecido, vocês vão ter melhora das funções ali do fígado, o humor vai ficar mais estável. Claro que agora, né, estando no desafio, vão vir bastantes sobe e desces emocionais, né, por conta da retirada, mas depois você vai ter uma estabilidade emocional muito maior, né? Que bom, essas são boas notícias. Sim, vai passar, né? Vai passar. E cada vez melhor, né? E outra coisa também é que vai diminuir essa sensação de fome constante, né? De vontade de comer alguma coisa doce, aquela
vontade mesmo de doce e de fome, sensação de fome, né? Então, assim, retirada do açúcar, né? A pessoa, eu tive uma paciente que me falou, doutora, melhorou minha sinusite e rinite, coisas que eu nem pensei que poderiam estar associadas, né? E por quê? Porque ao ser um produto inflamatório, né, até nisso, né, melhora os sintomas, né? Então, tenho pacientes que todos, né, os que tiram açúcar diminuem o inchaço, né, a retenção líquida, as dores diminuem, né? Então, vale muito a pena. E outra coisa até que é bem importante Uhum, é que, sabe, tem muitas pessoas que têm tendência a fungos, né? Por uhum, exemplo, fungos na unha, que nunca cura com nada, com pomadas, até medicação oral, ou uhum. candidíase a repetição, ou infecções urinárias a repetição. Com a retirada do açúcar, o fungo ama doce, e ele se alimenta disso, né? Então, ao retirarmos, todas essas condições melhoram. É, dos fungos da unha, das infecções à repetição, da candidíase à repetição, e isso é libertador. Para quem já passou por algo disso, sabe, né, que quão boa qualidade de vida pode ser, quanto pode melhorar ao retirar isso e não ter mais essa reincidência de infecções. É impressionante, sim, porque eu não padeço de infecções urinárias a repetição, mas na prática clínica era as mesmas pessoas a virem à consulta cada 2 meses por infecções urinárias. É, Então, a retirada do açúcar vai diminuir, então, essa frequência e provavelmente até é. eliminá-la, porque pode ser a causa. Sim, Uau, interessante. E além, então, de melhorar em tudo que já mencionaste, seria a prevenção de todas as outras coisas, do Alzheimer, da obesidade, de doenças isso. respiratórias, cardiovasculares. Não, verdadeiramente que estamos aqui muito contentes por estarmos neste desafio e por ter-te a ti, Avi, conosco. Eu tinha te perguntado também por que é tão difícil para algumas pessoas poder realizar essa retirada, ¿sí? Y ya mencionaste un bocado sobre a dopamina, imagino que tem a ver com isso. Sim, na verdade, o consumo de açúcar envolve muitas áreas e aspectos da nossa vida, né? Temos uma associação emocional, né? Até da infância, né? Às vezes os pais, para premiar a criança, davam um doce ou para acalmá-la quando chorava, o que for, e se cria uma associação, uma ligação muito forte de sensação de aconchego, segurança, de recompensa, né? Uhum. Isso por um lado, mas por outro lado também temos a grande questão física, né, fisiológica que acontece, que é que o açúcar consegue liberar a dopamina, aquele neurotransmissor do prazer, da felicidade, no nosso cérebro, e com isso, quem não quer isso, né? Essa sensação de bem-estar. E cada vez que a gente estiver magoado, estressado, triste, o corpo automaticamente, o cérebro vai querer algo que nos traga essa sensação com o mínimo de esforço possível e da maneira mais fácil, sem gastar muita energia para ele, né? É assim que funciona, né? O centro do prazer. Ele busca recompensas rápidas, sem esforços, né? Que não consomam muito e que tragam essa sensação. Então, o açúcar consegue fazer isso, né? Uhum. Rapidamente. É por isso que é tão difícil, né? E, além disso, né, muda ali nossa microbiota, né? Não sei no Portugal, mas eu já ouvi aqui no Brasil que tem um ditado bem antigo que falava assim: a lombriga me pediu. O que quer dizer isso, né? Que as bactérias intestinais realmente elas
tem muito a ver com o nosso gosto, nosso paladar. Elas são as que estão pedindo por esses alimentos, né? Porque elas se alimentam disso, né? As bactérias patobiontes, que elas são possíveis patogênicas, ou seja, trazer malefício e estar ligadas à inflamação e à doença no nosso corpo, são elas que se alimentam do doce e dos açúcares simples, né? Então, farinhas refinadas e tudo mais também vão fazer esse efeito e fazer o crescimento dessas bactérias. Assim como os produtos ricos em gorduras, né? E geralmente eles vêm tudo junto, né? Exatamente, uma combinação explosiva, não é? Uhum. Açúcar e gordura. Eu sempre falo que é o cavalo de Troia, né? Porque quando o açúcar está misturado com a gordura, você não percebe o quão doce ele é. Então, por exemplo, você come uma guaiabada, uma bananada, e você sente raspar a garganta de tão doce que é. Mas se você comer um sorvete, se consumir uma paçoca, um chocolate, não é tão doce assim, né? Ok, E é porque enmascada. está misturado com a gordura, Ok, mascarado, sim. exatamente. Um, É, perdão interromper-te, porque o tempo se nos sim. passa, e há duas coisas que eu gostaria ainda que nos falasses um bocado, e é como fazer, em, como substituir o açúcar, ainda que já neste grupo, no grupo de WhatsApp, já se falou um bocado de como substituir o açúcar, mas darmos também outras dicas. E também como fazer com que esta mudança que nós estamos a começar se possa perpetuar no tempo. Sim, porque fazer 21 dias é ótimo. Temos benefícios e tudo, mas não sofreríamos os benefícios a longo prazo, além de que voltar a o que fazíamos antes dos 21 dias também não compensa. Então, como fazermos para que isto possa, para que estas mudanças sejam perpétuas? Excelente. É fundamental isto. Esses 21 dias são o start, são a desassociação, é onde até teu domínio próprio se fortalece, você se fortalece, mas isso precisa continuar, né? E é o que eu trabalho na minha mentoria, né? Poder ensinar às pessoas uma nova forma de viver. Por quê? Porque senão a gente volta, né? É, então, a gente tem que aprender a comer coisas diferentes, né? A introduzir alimentos, né? Ricos em fibra, né? Cereais integrais, frutas, verduras, que vão nutrir essas boas bactérias e ajudar para que essa mudança, né? Essa diminuição da vontade se perpetue ao longo do tempo, né? É, como, né, aqui mesmo falaram, que bom, né, estão realizando exercício físico, porque ele é fundamental para produzir, né, neurotransmissores de prazer, de felicidade. Então, a gente precisa outras fontes de prazer, né, porque se só eliminar, daqui a pouco Aham. eu preciso alguma coisa, né? Então, eu preciso reestruturar com novos hábitos, né? Então, eu preciso incorporar a atividade física, a ingestão de água, porque a baixa ingestão de água também me favorece a aumentar o desejo pelo doce, por exemplo. Então, eu preciso sim ir incorporando novos hábitos para que essa mudança se mantenha ao longo do tempo, né? Uau. E eu já passei por isso, né? Quando eu fiz a primeira retirada de 21 dias sem açúcar, eu não me considerava super viciada, nada disso, porque minha irmã é um extremo maior, então eu me comparava com ela e pensava que estava bem. Mas quando eu retirei, eu falei, nossa, que difícil, né? Então eu percebi que realmente eu tinha um vício ali, né? Uhum. E foi um processo na minha vida de substituir, né? Passei para o açúcar mascavo, mas aí eu precisava uma sobremesa toda semana, né?
até que depois eu também retirei isso e eu comecei a fazer receitas sem açúcar, né? Quando meu bebê nasceu, eu falei para ele não ter a tentação de comer, porque eu não quero oferecer açúcar para ele, ninguém vai comer, né? Para que tudo fique igual. Muito bem. Isso foi a maior bênção na minha vida. Muitas coisas, né, melhoraram na minha vida. Por mais que eu já, né, pratico muitos hábitos de estilo de vida saudável, parece que faltava essa chavinha que eu não tinha percebido a importância e a diferença que ia fazer na minha vida. Então, foi um processo. Então, eu justamente com meus pacientes trabalho isso, esse processo, esse poder ir substituindo hábitos, colocando hábitos, até aprendendo receitas novas, né? Porque a gente precisa novas formas de se alimentar e então que isso se perpetue ao longo do tempo. Então, nesse primeiro momento, é super útil, por exemplo, esses alimentos, né, de substituição, alimentos que são naturalmente doces, né, como a manga, como a banana, como o coco, né, como a ameixa, como as frutas secas. E depois, nosso corpo vai pedindo cada vez menos, né? Genial. Chás. Sim, desculpa interromper-te. Justamente isso que estás a mencionar é fundamental, porque no grupo de WhatsApp temos, tu sabes, não é? Temos os dois grupos, um onde vai a informação ao ponto e depois a outra onde partilhamos receitas e diferentes perguntas, também inquietudes, e surgiu de forma espontânea a alimentação saudável. Sim? Primeiros comentários era só açúcar. E à medida que o tempo passou, já se passou por a retirada de glúten, a atividade física, receitas mais saudáveis, como tomar o pequeno almoço. Quer dizer, uma coisa saudável leva-nos a outras coisas saudáveis, por um lado. Mas também surgem outras perguntas. Sim? Quando colocamos a ênfase em uma área, surgem outras perguntas de saúde. O que tenho que fazer agora? E por que fazer o outro? Tenho que retirar isto ou como fazê-lo? Então, por isso que tu fazes, parece-me sumamente importante o facto de poder guiar uma pessoa e poder resolver todas as dúvidas, porque irmos ao internet para resolver dúvidas, olha, vamos encontrar mil e umas, sim, de tudo. Coisas que têm fundamento científico, coisas que não, experiências pessoais. Atenção, não estou em contra das experiências pessoais. Mas poder ter alguém, um profissional, ao nosso lado, que nos ajude neste caminho, nesta jornada. Porque nós fizemos só retirada do açúcar, mas há muita coisa à volta para manter o hábito e para aumentar o nosso nível de saúde. Por isso, conta-nos um bocadinho assim acerca destas mentorias e a experiência que tens tido e as tuas clientes também, como é que têm reagido. Sim. Bom, é espetacular, né? É espetacular ver as pessoas e ver a felicidade das pessoas de poder realmente reaprender muitas coisas, desde como montar um prato de maneira equilibrada, né, princípios sobre alimentação saudável, combinação de alimentos, para evitar fermentação, para fazer uma melhor digestão, como modular essa microbiota intestinal. Então, assim, tem sido muito bom poder estar perto das pessoas e realmente, como é um grupo, né, reduzido, né, até porque eu quero fazer esse acompanhamento de perto com as pessoas, então é um grupo pequeno, mas que todos estão com o mesmo objetivo, então isso é muito bom, vocês têm visto isso no grupo de WhatsApp, esse poder do grupo, né, de um ajudando o outro, e poder aprender. Eu sempre falo que o conhecimento verdadeiro liberta, né, nos abre novos horizontes, então ali eu trago bastante fundamento científico também sobre essa questão de poder ter essa alimentação saudável,
alguns dias atrás eu compartilhei com o grupo que estou acompanhando os benefícios de uma dieta mais baseada em plantas sobre a saúde e sobre vários parâmetros. Então, como ao diminuir o consumo de produtos de origem animal, por exemplo, diminuía o índice de massa corporal, diminuía as taxas de diabetes, de hipertensão, de síndrome metabólica e aumentava a longevidade. E também diminuía taxas de câncer. Então, toda essa informação sólida, baseada em evidência, nos leva a motivar-nos e a poder dar passos firmes, né? Porque eu sempre falo para os pacientes, quando você quer fazer uma mudança, tenta achar motivos para você fazer aquela mudança. Porque se você só ouve, porque faz mal, porque faz bem, parece que tanto faz. Mas quando você entende os porquês, como nós hoje vimos, nossa, vai me trazer esse benefício, nossa, eu quero fazer. É uma decisão inteligente, é uma decisão baseada em algo que é real, que é bom, que eu preciso, né, para a minha Muito vida. bem, gostei muitíssimo disso. Então, para poder termos uma motivação a longo prazo, não é algo que seja temporal. Eu pergunto sempre, não é? Por que estou a fazer isto? Por que é que quero deixar de consumir açúcar? Porque tu mencionaste, me faz-me bem. Pronto. É bom, mas não é uma motivação suficientemente forte. Sim? A ver, então, é porque vou diminuir de peso? É bom, já é melhor, mas ainda não é suficientemente forte. Porque vou ter mais saúde para ter um melhor relacionamento com a minha família. Isso tem mais peso. Porque eu vou conseguir ser mais saudável e viver mais tempo com os meus filhos, desfrutar com a saúde deles. Uau, aí sim, é um peso ainda maior. Então, já não faço isso por mim, para ver-me bem, mas por algo princípio, algo fundamental que é a minha família ou o meu futuro. Doutora Abigail, vou partilhar então aqui no chat o teu link de Instagram, porque era muito bom que as pessoas vissem todas as dicas que tu partilhas no teu Instagram. De passo, diz-nos, por favor, qual o teu Instagram é doutora Abigail Bajone? Isso, é DRA de doutora, DRA.abigail.balone. Mas, igualmente, se não colocar os pontos, aparece assim. Sim, vai Exatamente. ser um prazer estar em contato por ali com as pessoas, né? Justamente meu foco de trabalho é esse, né? A desintoxicação do açúcar e reeducação alimentar. Então, vai ser uma alegria poder estar sempre. Eu gosto de ensinar, então, para mim é uma alegria poder partilhar os conhecimentos, porque o conhecimento liberta, porque o conhecimento nos dá autonomia, nos faz autores, né, da nossa saúde. Então, ali, até aproveitando, Dan, eu vou fazer uma aula, né, em agosto, falando justamente um pouco mais profundamente da questão do açúcar, da relação com a inflamação em nosso corpo, e estão todos invitados, convidados, até depois eu vou passar para o Dan o link, né, da aula, que vocês já podem salvar, e eu até pensando também em vocês, em outras pessoas que estão em outros países e que estão com um fuso horário diferente, vai ser ao vivo, mas eu vou gravar para vocês também, os de outros lugares, poderem assistirem, né, porque temos uma diferença bastante grande e seria muito tarde para algumas pessoas. Então, eu vou deixar gravada essa aula, né, e até, né, quem quiser se interessar na mentoria também pode me escrever no Instagram. Eu não estou agora com as inscrições abertas, mas o mês que vem já reiniciarei esse processo. Então, seria uma alegria também poder ajudar a quem estiver ali querendo dar esse passo também, dar essa continuidade, né? Muito obrigado, doutora Abigail. Muito obrigado, Abigail. Tem sido essencial cada uma dos conselhos, cada uma das luzes que nos tens dado. Abriu-nos ainda mais a perspectiva dos benefícios desta retirada do açúcar. Muito bem, então,
estão aqui a agradecer-te, doutora Abigail, aqui pelo chat. Estão a agradecer e verdadeiramente estamos todos gratos pelo teu tempo. Obrigado por teres dedicado este tempo. E aprendimos bastante, muitíssimo, e desejamos-te todo o melhor, todo o sucesso, que Deus te abençoe, que Deus te guie, que continues a ser uma bênção para as pessoas. Encerramos esta transmissão, encerramos esta live, e desejamos que todos continuem firmes e fortes. Nós teremos a nossa última live, nosso último encontro, o próximo domingo, que é o último dia do nosso desafio. Sim? Um abraço muito forte para todos. Abigail, muito obrigado. Um abraço para ti, abraço para todos na tua família, ao Gui, ao Guilherme. E que Deus o abençoe também. Eu sei que deves estar por aí, então receba um forte abraço também da minha parte e de todos aqui da família.